Olá, almas bonitas, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre todas bem. E vamos lá, vamos ver quais são as energias que estão fluindo essa semana, para que a gente saiba utilizá-las da melhor maneira em prol dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, das nossas metas, tá certo? Então vamos lá, a gente vai se sentando confortavelmente, fechando os olhos, respirando com calma, com tranquilidade, acalmando a mente e os pensamentos e pedindo para que as melhores energias se façam presente com a gente nesse momento. Muito bem, e a primeira carta que cai aqui pra gente é a carta do Eremita, que é uma carta de autoconhecimento. Então a gente já sabe que essa vai ser uma semana mais introspectiva pra gente, né? A carta do Eremita, ela é uma carta que fala muito sobre a gente estar com a gente mesmo, né? Isso pode ser de um jeito um pouco mais literal, então de repente uma semana em que a gente se veja aí fazendo escolhas de, ao invés de sair, de ir para lugares, encontrar pessoas, a gente escolher ficar na nossa casa, ficar no nosso canto, em silêncio, refletindo, ou mesmo a gente diante, né, perto de muitas outras pessoas, porque às vezes a rotina é agitada mesmo, mesmo perto de muita gente, a gente mais introspectiva, a gente preferindo silenciar o barulho externo, né, as vozes externas, para que a gente esteja na nossa própria companhia, para que a gente esteja escutando a nossa voz interior. Então a gente já sabe que essa é uma semana que vai ser realmente mais introspectiva. E ela vai ser introspectiva por quê? Porque provavelmente a gente vai entender que existe algum ponto, uma pergunta que a gente está fazendo, que a gente gostaria de encontrar uma resposta. De repente a gente tem uma decisão para tomar ao longo dessa semana e a gente vai perceber que para a gente poder tomar essa decisão, para a gente poder encontrar essa resposta, às vezes para a gente conseguir se ouvir melhor mesmo, a gente precisa silenciar um pouco as coisas que estão à nossa volta. A carta do Eremita é uma carta que fala muito sobre a gente sair numa jornada individual e pessoal, interna, e que é só nossa. Então, geralmente fala sobre aqueles momentos que a gente para de ouvir um pouquinho a opinião das outras pessoas, que às vezes podem até ser bem-vindas, às vezes a gente mesma pediu por aquela opinião, aquele pitaquinho ali, mas a gente vai perceber que a gente não precisa dessa influência externa, que a nossa sabedoria interna já vai ser o suficiente para dar a resposta pra gente daquilo que a gente precisa. Então, assim, como a energia dessa semana já é uma semana então um pouco mais introspectiva, um pouco mais silenciosa, não é uma semana de solidão, porque solidão é a gente se sentir sozinha, é uma semana de solitude, ou seja, a gente escolhe estar na nossa própria companhia para que a gente acesse sabedorias, lugares sagrados aqui dentro, para que a gente fala, tá, é isso aqui que eu preciso fazer, é para esse lugar que eu vou, né? Então, para que a gente encontre essas nossas respostas, tá? E se de repente, assim, já vem o primeiro conselho dessa semana, se tiver alguma questão aí importante para você ao longo dos próximos dias, e você perceber que tem muita gente em volta querendo dar a opinião, agradecer, mas entrar pro ouvido e sair pelo outro. Se não puder falar, tipo, olha, agradeço, mas eu não quero opinião agora, se não der pra falar isso, então assim, agradece, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque é uma semana da gente se ouvir, a gente ouvir a nossa voz interior, a nossa sabedoria interior, e a gente tem muita sabedoria interior, muitas vezes a gente não confia nela, mas porque a gente fala, ai, mas será que é isso mesmo? Será que essa intuição tá certa? Será que essa vozinha que tá na minha cabeça tá falando de verdade? Então, assim, se sempre vem naquele tom calmo, naquele tom de orientação, então tá tudo muito certo, é isso mesmo, né? A gente tem essa sabedoria, a gente adquire essa sabedoria toda a partir da nossa própria vivência, da nossa história, dos nossos passos, de cada etapa que a gente passou para chegar nesse momento que a gente tá aqui. Então, assim, confia nessa sabedoria, confia em todo esse aprendizado que você adquiriu ao longo dessa caminhada, né? Nem sempre foi fácil. Se a gente olha a carta do Eremita, a gente vê uma carta que é muito azul, né? Azul com branco. Então a gente já sabe que é uma carta um pouco mais fria, né? Um pouco mais silenciosa. Se a gente olha, a gente vê que esse homem, né? Esse senhor aqui, ele tá atravessando um terreno que ele não é um terreno fácil de se atravessar, porque são muitos desfiladeiros, ele tá com neve, tá com gelo. Mas assim, ele tá muito confiante, ele tá bem, que ele tá indo pro lugar certo, porque ele tem um manto para aquecer ele em relação à neve, ao frio, ele tem um cajado que ajuda ele ali
a se movimentar, a dar os seus passos. E ele tem uma lanterna, ele segura uma lanterna. Dentro dessa lanterna é uma estrela, né? E quando a gente fala de estrela no tarô, a gente tá falando de estrela guia, a gente tá falando de essência, de alma. Então, assim, é a própria essência dele que ilumina os caminhos dele. Então, assim, confia na sabedoria que você já tem, tá bom? Dito isso, vamos ver qual que é o ponto de foco dessa semana, tá certo? Ai, rinite nesse tempo de inverno é complicado pra quem tem. Então vamos lá. Vamos ver qual é o ponto de foco pra essa semana. Muito interessante. A gente vem com uma outra carta que também é muito azul, que é o 8 de copas, né? O 8 de copas é uma carta de partida, da gente sair de onde a gente tá e ir para algum outro lugar. Essa partida, ela pode ser tanto física, quanto a gente, por exemplo, a gente realmente se mudar, sair desse lugar onde a gente tá, quanto ela pode ser principalmente emocional, mental, né? Então, assim, a gente já sabe que é uma semana, olha que interessante. A gente falou que o eremita é uma carta de jornada, da gente sair numa jornada pessoal, interna, individual, pra gente acessar, encontrar as nossas respostas e a nossa sabedoria interior. E aí a gente já viu, e aí a gente vem com um ponto de foco dessa semana, né? O foco pra gente se desenvolver, né? Pra gente desenvolver ao longo dessa semana é essa partida, né? Então o 8 de copas fala da gente partir rumo a um lugar melhor, um lugar que faz mais sentido pra gente, um lugar em que a gente caiba inteira, que a gente não tenha que recortar algum pedaço nosso, ou diminuir uma ponta aqui, diminuir outra ali, pra gente poder caber naquele lugar. Tanto que a gente vê essa moça, ela vai em direção ao horizonte, e esse horizonte é um céu estrelado. Estrela, de novo, significa o quê? Essência, alma. Então é esse reencontro com a gente mesma. Então, é saber que essa semana a energia de introspecção é da gente se voltar para dentro, justamente para que a gente entenda e encontre os pontos que a gente precisa encontrar. Desculpa. Pra gente ir para esse outro lugar. Então a gente vai acessar informações nesse nosso olhar interno, a gente acessa informações, a gente encontra respostas que vão falar pra gente, ok, o nosso lugar de repente agora é lá, não é mais aqui, é lá. E aí a gente acaba se voltando para esse lugar e faz essa partida em direção àquilo que faz sentido pra gente. Então é uma semana da gente ter muita reflexão, da gente com a gente mesmo, pra gente justamente poder ir pra um lugar que faça mais sentido pra gente, pra um lugar que faça bem pra gente, seja fisicamente, seja mentalmente, seja emocionalmente. Então, trabalhar também esse nosso campo mental e emocional para que dentro da gente a gente encontre uma morada que seja acolhedora, né? Que abrace a gente, que seja realmente o nosso templo, o nosso lugar de bem-estar, nosso lugar de paz interior. Então, muito interessante. A gente já viu que a gente vai sair aí, é uma semana pra gente sair em busca de algo que faça sentido pra gente nesse momento, né? Às vezes o que a gente tá vivendo, os lugares que a gente tá frequentando, as coisas que a gente vem fazendo, elas faziam sentido pra gente até um certo ponto. Então a gente desejou aquilo, a gente alcançou aquilo e aquilo fazia sentido. Só que tudo muda, né? A gente tá em constante transformação. E de repente nessa transformação, nessa última transformação que a gente teve, a gente percebe que poxa, legal, que bom, fico feliz, mas agora não faz mais sentido com quem eu sou, ou com quem eu quero ser, ou não faz mais sentido com aquilo que eu quero pra mim. Então aí vem toda essa dança, toda essa movimentação pra gente se voltar pra onde a gente quer estar, num lugar que realmente abraça e acolhe a gente, seja de novo fisicamente. Pode ser que surja aí uma oportunidade de mudança de emprego, mudança de casa, mudança de cidade, enfim, mudança às vezes de hobby, às vezes tá fazendo uma coisa, de repente vai fazer outra, não sei. Mas também essa mudança interna, a gente vai transformar o nosso mundo interno para que ele seja mais acolhedor para com a gente, certo? Então tá, e como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente então acessa essas informações? Como é que a gente começa a ir para esse novo lugar, né? Como que a gente coloca essas energias em prática? Vamos ver.
aí, como que a gente faz isso? A gente vem com o 5 de copas, que num geral é uma carta bem sensível, né? O 5 de copas costuma ser uma carta bem... um pouquinho dolorida, digamos assim, né? De momentos em que aconteceu uma bagunça à nossa volta e a gente tá se sentindo... A gente sente que a gente perdeu algo importante pra gente, a gente sente que a gente tá vivendo um luto por conta dessa perda, a gente sente que a gente tá em meio a uma bagunça. Mas nesse caso aqui, ela vem num sentido mais positivo, tá bom? Então, o que ela vem dizer assim, como é que a gente coloca isso em prática, né? Como é que a gente começa a transformar e a trabalhar essas energias? Da seguinte forma, a 5 de copas, ela conta uma história que essa sereia, a gente tem uma sereia, né? Desenhada aqui, ilustrada na carta. Aliás, muito interessante, porque isso me ocorre agora. A gente tá mexendo com cartas, as 3 basicamente da paleta azul, e falando de água, porque por mais que o eremita tenha neve, mas neve é água, né? Então, assim, e água no tarô é sempre questão de emoção. Então a gente pode até estar falando de um lugar físico, por exemplo, como a gente conversou. Mas algo me diz que, sim, provavelmente a gente tá falando do nosso lugar interno, do nosso templo interno, tá certo? Desse lugar interno que a gente tem, onde a gente fica, onde a gente se acolhe. E aqui a história que essa sereia tá contando é que, assim, o mar tá revolto. Então, assim, emocionalmente falando, é um momento delicado, né? E além do mar estar revolto, essa sereia ela tá muito triste, porque ela tem copas, a gente pode usar a palavra taças também, porque é a mesma coisa. Ela tem 5 taças à frente dela. Dessas 5 taças, 3 estão caídas no chão. E a chateação dela, porque assim, poxa, chegaram aqui, fizeram uma bagunça, né, com o meu mar, com as minhas taças, tá tudo caído e foram embora. Então ela tá numa chateação muito grande. Só que, nesse sentido, o que ela não percebe é que tem 2 pontos muito importantes. Só que ela tá tão curvada em si, e chateada e dolorida pelo que aconteceu, que nesse momento ela não tá conseguindo ver esses 2 pontos muito importantes. O primeiro é que continuam 2 taças de pé e cheias, ou seja, fizeram bagunça, mas não foi uma bagunça total. E o segundo ponto é que do lado dela tem um tesouro, tem um baú do tesouro que tá aberto, inclusive, ou seja, ele tá acessível para ela, né? Ela consegue alcançar e tocar aquele tesouro. E esse tesouro é o que? É a essência dela. Então vejam, a gente tem 3 cartas falando do azul, né? Falando de água, que é a nossa parte emocional, e são 3 cartas que de alguma forma remetem à nossa essência, a quem a gente é verdadeiramente, né? Então, na verdade, essa carta nesse jogo aqui é uma carta que tá falando de esperança. Então, como que a gente começa essa movimentação em prol daquilo que a gente quer transformar na nossa vida internamente, né? Porque quando a gente transforma o nosso mundo interno, a gente automaticamente transforma o mundo externo. Então, como que a gente começa essa transformação? Em primeiro lugar, sabendo que se de repente alguém aqui passou por uma situação muito delicada, muito sensível nos últimos tempos, respira fundo, se dê um tempo para acalmar as suas emoções, para acalmar esse mar, para ele voltar a ficar mais tranquilo, sabendo que não importa o que aconteceu, não importa a bagunça que fizeram perto de você, a sua essência continua intacta, porque sua essência é seu tesouro e nele ninguém mexe, ninguém tem a capacidade, a habilidade, a permissão de chegar perto desse ouro, porque isso é só nosso. Né? Então isso é muito interno, muito íntimo de cada um. Então saiba que o seu tesouro continua com você e por isso mesmo é uma carta de esperança. Então tudo bem, acontece uma bagunça, mas silencia o que está acontecendo em volta. Silencia essas situações que você fala, ai tá, isso aqui não é importante agora, tipo, depois eu vejo. Ou opiniões que chegam e que não foram pedidas, não são bem-vindas, ou às vezes até foram pedidas, mas assim, já passou, você não quer mais saber daquilo, né? Então é realmente assim, é silenciar todo esse mundo para que você consiga olhar para si e mais do que isso, se ouvir. Então lembra, a gente tem um ancião dentro da gente, né? Ele vem com a gente e ele vai se desenvolvendo a partir da nossa caminhada, a partir da nossa história. Então tem muita sabedoria aí dentro. Então é silenciar o mundo externo para que você, com essa estrela aqui, você consiga acessar essa parte aqui que é o seu tesouro. Aí você vai encontrar a sua essência, você vai se encontrar, você vai se reconectar. O silêncio, ele é muito importante. Hoje a gente vive num mundo em que o silêncio, ele é quase um artigo de luxo. Não porque a gente não tem acesso a ele,
mas porque a gente tem tanto estímulo que a gente esquece que a gente tem esse acesso. Porque é celular, é computador, é trabalho, é isso, é aquilo, então tem tanta coisa acontecendo que se a gente parar para refletir, qual foi a última vez que a gente se permitiu ficar 10 minutos sentada num lugar, só a gente com a gente mesma, no quarto, enfim, em algum lugar, e apreciar o silêncio. E o silêncio, ele não precisa ser necessariamente aquele silêncio absoluto, embora seja muito bom, seria muito bom se fosse, mas enfim, a gente que vive em capital é difícil, porque tem barulho o tempo todo ali acontecendo. Mas de falatório, de estímulo, o silêncio ele não precisa ser só auditivo, ele pode ser também aquele silêncio de estímulo o tempo todo, de vídeo, de música, de isso, de podcast, de aquilo, não sei o quê. Então assim, ter esse silêncio, porque quando a gente silencia, a gente consegue acessar lugares muito internos e muito íntimos, que é justamente a energia dessa semana. E quando a gente acessa esses lugares, a gente se reencontra com a gente mesma. E aí, como a gente tem esse reencontro, fica mais fácil saber qual que é o próximo passo, o que é importante a gente fazer para ir em direção àquilo que a gente deseja, a construir aquele lugar interno ou mesmo externo que faça sentido com quem a gente é, que esteja em harmonia com quem a gente é nesse momento e com aquilo que a gente deseja para nossa vida, certo? Então é uma semana muito potente, muito bonita para autoconhecimento. A gente já tinha visto isso na primeira carta, mas aí as cartas que vêm chegando só estão reforçando essa potência e essa beleza. Então, que linda uma semana pra gente se reconectar mais com a gente mesma, tá bom? E aí, pra finalizar, vamos pedir um conselho aqui. Vamos ver qual baralho a gente vai usar. O conselho da espiritualidade pra nossa semana. Vamos pegar aqui. Vamos ver. E aí a gente vem com mais uma carta que faz referência ao azul, né? Então a gente vem com a chama azul, despertar espontâneo, ativação, tempo de integração. Porque quando a gente se volta, né, a gente olha pra gente mesma e a gente se reencontra com quem a gente é de verdade, a gente integra, a gente é capaz de integrar todas as nossas partes. Essa carta aqui, eu vou ler a mensagem que ela traz, tá bom? Vamos ver. Vamos lá. A chama azul. Despertar espontâneo, ativação, tempo de integração. Esta é uma carta de despertar e de elevação energética. Talvez você esteja passando por um período de despertar espontâneo, recebendo visões e tendo experiências que são fora do normal. No Ocidente, pouco se sabe sobre o processo do despertar espontâneo e pode ser bastante assustador quando passamos por isso sozinhas. Em outros lugares, eles podem ser vistos como experiências auspiciosas e aqueles que passam por isso são tratados com muito cuidado e carinho. Acredita-se que os seres azuis estão ativando seres com grande potencial para a cura e aprimorando nossas estruturas celulares. Eles aparecem em momentos de intenso despertar, ativando o despertar físico da Kundalini e curas profundas nas células e no DNA. Kundalini é a energia da Terra, tá? É uma energia que ela sobe de baixo para cima, porque tem a energia do cosmos, que vem de cima para baixo, e tem a energia da Kundalini, que é da Terra, que vem do centro, né, do núcleo da Terra, então é de baixo para cima, e ela tem o formato de uma serpente. É bem lindo, assim, de ver. Muitas pessoas glamorizam o processo do despertar. No entanto, na prática, ele é muito mais caótico e difícil do que muitos de nós pensamos. Primeiro, precisamos desapegar do que acreditamos que sabemos com certeza e de como nós entendemos o mundo. Não é fácil. O processo do despertar, mesmo quando é espontâneo, leva um tempo considerável para ser integrado, e o despertar sem integração pode nos fazer sentir desancoradas. Se você está no meio de um despertar, né, e o processo nunca termina, trate este momento como profundamente sagrado e dê a si mesma amplo espaço para se ancorar e integrar as mudanças pelas quais você está passando. Então, um mantra dessa carta é o seguinte, né? Eu me permito me entregar ao processo do despertar, que é o certo para mim.
eu vou devagar e integro minha experiência todos os dias. Resumindo, é uma semana realmente de muito autoconhecimento, de muita conversa interna, de um olhar, da gente se aproximar, a gente se conectar de novo com quem a gente é, com aquilo que existe aqui dentro. Transformar o que precisa ser transformado. Pode ser que esteja tudo muito certo, mas você pensa, tá, esse lugar não é mais suficiente pra mim, não é mais o que eu quero ir pra um outro ponto. Ou pode ser pelo motivo de que teve uma bagunça, muita coisa aconteceu e agora eu preciso resgatar quem eu sou pra daqui pra frente estar realmente em comunhão, né? Comigo mesma. Seja qual for o motivo, essa é uma semana pra gente silenciar o mundo externo, pra gente poder ouvir o nosso mundo interno. E quando a gente faz isso, a gente consegue reintegrar todas as partes de quem somos. E se não for reintegrar absolutamente todas as partes de quem somos, a gente pelo menos vai conseguir olhar para todas elas. E as que precisarem de processo de cura vão ser curadas, as que precisarem de atenção serão atendidas, aquelas que são pra gente vibrar e agradecer pelas conquistas também, né, vão ter esse momento, mas é realmente voltar o nosso olhar para quem a gente é. Então é realmente voltar o nosso olhar para dentro. Essa é uma semana pra gente olhar para dentro, com silêncio, com sabedoria, com o coração e a mente abertos para aquilo que a gente vai encontrar aqui e principalmente para que a gente possa se acolher, se abraçar e falar, ok, a partir de agora, a partir desse ponto, é pra lá que eu vou, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se vocês têm interesse em agendar uma leitura particular comigo, o link tá aqui no primeiro comentário fixado, tá certo? Será um prazer abrir os jogos pra vocês e tenham uma excelente semana, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.